Palavra de Deus, amém. Quando as crianças vão ali, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Vá agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Bem, irmãos, o tema dessa mensagem é poder e autoridade. Diga comigo: poder e autoridade. Duas chaves importantes para todo cristão vencer. Ele não precisa apenas de poder, porque quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, eu já preguei muito sobre isso, a gente vê o manifestar do poder de Deus quando eles estão reunidos e o Espírito Santo é derramado, e a promessa é que eles receberiam poder. Poder, e a palavra poder aqui no original, no hebraico, quer dizer dínamos, é o mesmo que dinamite, de explosão. Os discípulos e todos que estavam reunidos receberam o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para ser testemunhas, como diz o versículo. Todo crente, todo cristão, ele precisa de poder, e esse poder é dado através do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo. Então, ter uma vida cheia de poder é algo que nós temos que buscar. Amém? Glória a Deus. Uma vida cheia de poder, e para ter uma vida cheia de poder, nós temos que ter um relacionamento com Deus. Um crente cheio de poder, ele vai resistir às tentações. Amém? Um crente cheio de poder, ele vai dizer não às tentações. Um crente cheio do poder, ele vai estar mais próximo de Deus. Ele vai ser um crente espiritual e não carnal. Diga amém. Um crente cheio do poder é um crente realmente que é o padrão do crente. Aquele homem cheio do poder, aquela pastora cheia do poder, aquele jovem cheio do poder. E quando nós lembramos dessa palavra cheia do poder, vem em nós a imagem de alguém bem pentecostal. Eu não sei se é bem com você, mas comigo tem. Esse homem é cheio do poder. Eita, Deus, com glória. Começa a falar em língua, profetiza. Um cara cheio de poder. Mas estar cheio do poder, ou seja, cheio dos dons de Deus, não é apenas, não serve apenas como um legado ou algo que nós temos que seguir e estar satisfeitos, porque o Senhor não nos chamou apenas para nos encher de poder, Ele nos chamou para nós termos poder e autoridade. Por isso que vamos voltar no capítulo 28 de Mateus, no versículo 18, porque Jesus ele nos ensina e ele fala: toda a autoridade me foi dada aonde? Vamos lá no versículo. Coloca para mim aqui, Mateus 28, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada.
autoridade. Quando você lembra dessa palavra autoridade, o que vem na sua cabeça? Alguém que tem autoridade, né? Vamos supor aqui, eu gosto muito, né, daquele termo que fala autoridade, né? Que a gente lembra do policial. Vamos pensar no policial rodoviário. Quando ele está fardado, ele está com aquele cap e ele está na estrada, ele tem a autoridade de parar uma carreta de toneladas, amém? Só levantando a mão. Isso é autoridade. Por causa daquele uniforme que ele tem, quando a carreta vem de longe e ele levanta a mão, tem uma pessoa ali que, se fosse um Zé Mané, que eu vou falar na frente, a carreta passaria por cima. Mas por causa da autoridade daquele agente de trânsito, a carreta para. A autoridade, então, é importante, porque pela autoridade nós respeitamos. E como Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, foi que ele não nasceu como autoridade, ele recebeu autoridade. Nós ouvimos, amém? Então as pessoas têm que ter ideia que a autoridade é conquistada. Há um caminho que nós percorremos como cristão que não basta a gente se encher de poder, a gente tem que conquistar a autoridade. A gente tem que conquistar, aprender a ganhar a autoridade. A autoridade contra demônios, a autoridade contra principados e potestades, diga amém. Que basicamente, às vezes, apenas o poder do Espírito Santo não adianta, não será o suficiente para você romper, para você ter uma vida de sucesso, para você ter uma vida abençoada, para você ter uma vida próspera. Existem muitos cristãos cheios de poder, falam em línguas, profetizam, glória a Deus. Existe muito cristão que pregam com poder, que derramam lágrimas, usam curas, milagres, mas existem poucos com poder e autoridade. Quem está entendendo que não? Porque a autoridade tem a ver com caráter, poder tem a ver com dons, mas a autoridade a gente só respeita quando a pessoa tem caráter e quando ela foi ensinada e aprendeu. Vamos ver, amém? Vamos ver assim, porque um agente de trânsito, policial rodoviário, ele tem autoridade, ele estudou para isso, ele não nasceu com autoridade. Por isso ninguém nasceu policial rodoviário, mas ele foi estudando e ele recebeu a autoridade da sua autoridade principal quando ele fez o concurso da PM. Ali ele jura, e assim para outras profissões. Você ter autoridade, você precisa receber de outra autoridade. O diploma, o bacharelado, você tem a autorização. A autoridade é a autorização para fazer algo. Então apenas o poder não quer dizer que eu tenho autorização. Há muitas pessoas que têm o poder, mas não têm autorização para pregar. Quem está entendendo, diga amém. Muitas pessoas têm o poder, mas não têm autorização para ensinar. Quem está entendendo, diga amém. Porque só o teu poder não me faz autorizado a exercer algumas coisas. Quem está entendendo? Não basta poder. Chama aquele homem para pregar, que ele chega do poder. Mas às vezes a vida dele está toda errada porque ele não tem autoridade. Quem está entendendo? Chama aquele homem para ministrar, pastor. Ele gosta de fogo. Pode cuspir fogo. Mas se a tua vida tu não tem autorização, tu não tem uma autoridade, não adianta. É isso que ensina a Bíblia. Dê glória. Fala assim para o teu irmão: não basta ter poder, tem que ter autoridade. A autoridade é conquistada, ela não é comprada. Porque há uma diferença entre autoridade e autoritário. Autoritário é aquele que manda. A autoridade é aquele que seguiu o processo. Quando Deus falando com você. Porque para você tem uma vida de poder do Espírito Santo. Mas para você conseguir a autoridade que Jesus nos ensina, é que a gente
3, versículo 14 a 16. Mateus capítulo 3, versículo 14. Vocês conhecem a João Batista? João Batista, ele batizava no deserto, mas quando ele vê Jesus, ele fala assim: vai chegar um que eu não sou digno nem de desamarrar sandálias, né? Aí Jesus pede para ser batizado por quem? Por João Batista. E aí João Batista olha para ele e fala assim: eu que tenho que ser batizado por ti. Mas olha o que Jesus diz: mas João prende dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim, Jesus. Olha lá o 15. Vamos lá, 15. Está ruim mesmo o negócio aqui, né? Manivela, passa. Está difícil. Vamos lá. Quem está abrindo aí a Bíblia pode ler. Mateus 3, 4, 15. Versículo 15. Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Amém. No 16. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba sobre ele. Glória a Deus. Ele falou que é isso, irmão? João Batista, ele tinha autoridade para batizar, mas quando ele vê Jesus precisava ser batizado? Não, ele era o próprio Deus, mas como homem, ele queria cumprir as escrituras, ele tinha que cumprir as escrituras, ele falou assim: não, você vai ter que batizar, porque você é autoridade. E eu tenho que, a partir daquele momento que Jesus se batiza, presta atenção nisso, ele começa a ganhar autoridade, porque até então ele tinha poder. Presta atenção, até antes do batismo, o que tinha na vida de Jesus era poder. Era o quê? Poder. Mas depois do batismo, ele ganha o quê? Autoridade. Porque o céu se abre, e aí vem autoridade para ele cumprir o ministério. Dos 30 aos 33. Antes dos 30 anos, Jesus, pasmem, não tinha autoridade para pregar a palavra. É isso que nós vemos. A partir dos 30 anos, ele começa a exercer a autoridade. E quem passou essa autoridade por ele? O próprio Deus. Lembra que nós vemos em Mateus 28? Toda a autoridade me foi dada no o pai dele deu e por João Batista. Não, glória. A gente tem que aprender que a autoridade não é dada do dia para a noite. Para você, a autoridade, eu tenho que passar por processos. Diga amém. Diga glória a Deus. Tem muita gente, repito, achando que tem autoridade, mas só tem poder. Deus quer usar pessoas com autoridade, mas a autoridade é conquistada. E não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Deu glória. Então, para você entender, eu anotei aqui: o poder é a força de Deus para executar uma missão. A autoridade é a permissão para tal missão que seja executada no tempo certo. Repito: o poder é a força de Deus para executar uma missão. Então, se você tem Deus te deu uma missão, Ele vai primeiro te dar poder. O poder que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebeu esse poder, que seja ousadia, coragem, intrepidez, lança fora o medo. Pastor, esse aqui, isso é poder. Glória a Deus. Mas a autoridade é a permissão para executar esse poder. Porque muitas vezes o Senhor está te preparando. O Senhor, muitas vezes, não é a hora de você usar essa autoridade. Você acha só porque você passou por batismo do Espírito Santo, agora estou pronto. E vai ter uma batalha
manifestação de Deus. Como que Jesus ganhou essa autoridade? Jesus ganha essa autoridade através do céu de Deus, diga de Deus, e através dos homens, João Batista, da terra, diga da terra. Como que você está se prostrando diante de tudo que você tem passado? Será que você se considera um cristão com autoridade? Ou você se considera um cristão apenas com poder? Será que você tem poder e autoridade? Talvez você passou por lutas e por provas que não era para você. Você não tinha autoridade, você não tinha autorização. Eu lembro muito, eu quero te lembrar de Davi. Davi, quando foi ungido, ele recebe a unção, o poder, através do profeta. Natan vem, Samuel vem e derrama azeite dele, e ele é um menino de 17 anos. Davi tinha 17 anos quando foi ungido, quando foi derramado na vida dele, o quê? Poder. Mas depois que ele foi ungido, ele assumiu o reino? Não. Por quê? Porque ele não tinha autoridade. Quando ele veio autoridade? Depois de 16 anos. 16 anos, Davi foi construindo a autoridade dele. E ele respeitou o processo. Sabe o que eu tenho que dizer para você essa noite? Respeita o processo. Deus está dizendo para você: eu não quero apenas te encher de poder, eu quero te dar autoridade. Você tem que respeitar o processo. Porque é na caminhada que você vai ganhar autoridade. Pensa numa firma. Uma firma é poderosa, é uma firma rica. Vamos pensar numa empresa grande hoje em dia. Vamos pensar numa empresa Coca-Cola. Não sei por que veio Coca-Cola na minha cabeça. A Coca-Cola é uma empresa poderosa. Amém? Amém? Mas imagine a pessoa que cuida das finanças da Coca-Cola, que faz os pagamentos, que faz as transferências. Essa pessoa ela tem autoridade, uma autorização para fazer todas as transferências financeiras dessa empresa. Então a Coca-Cola, ela não precisa apenas de poder, ela tem que ter autoridade, de pessoas autorizadas para fazer a transação, para se tornar uma grande empresa. E essa autoridade, essa autorização, ela vai dar para qualquer um? É a mesma coisa na obra de Deus. Você pode ter poder, você pode ter buscado o Senhor no monte, nas vigílias, no seu quarto, e você chegar e falar assim: eu estou cheio do poder. Mas o que vai fazer de você um sucesso não é apenas o poder, é a
policial rodoviário fazer assim na frente de uma carreta, ele passou por provas. Ele passou por provas física, de resistência, prova oral, prova escrita. Ele teve que passar naquele concurso. Ele teve que passar nas provas. Vai ser diferente comigo, com você na área espiritual? Só porque você acha que tem poder, você acha que tem poder, então não. Você vai ter que passar por provas. Deus vai te colocar por provas, assim como fez com Davi. Deus vai te colocar por provas para que você demonstre que o teu poder vai te ajudar a passar nessa prova. Não o teu poder vai te dar autorização para você fazer a tua missão. O poder vai te ajudar a passar nas provas, e essas provas vão te encaminhar para a autoridade, para ter autorização. Você ganha autoridade. Diga glória. Por isso, você só vive no culto. Como que você quer ser autoridade? Como que você quer ter autoridade? Só vive no culto. Como que você, como cristão, quer ter autoridade se você não quer passar pela comunhão? Porque o poder, ele precisa estar acompanhado da autoridade. E para a gente ganhar a autoridade, a gente tem que passar pela comunhão. Glória. Jesus, ele não fez a obra sozinho, ele fez com seus discípulos, porque a autoridade tem que passar na comunhão. Profetas que ficaram sozinhos, eles só tinham poder, mas não tinham autoridade. Vamos dar um exemplo de Elias na caverna? Ele cheio de poder, ele manda os pode orar os deuses aí, que aí para cortar fogo, vem que é o Deus que vai mandar fogo. E aqueles homens, os filhos de Baal, os profetas de Baal, 450 começam a clamar, a rasgar os seus corpos, mandando Baal, manda fogo. E Elias, cheio do poder, faz uma oração mais rápida do que a luta do Popó com o Mamã. A luta do Popó com o Mamã deu 36 segundos, a oração de Elias foi 25. E mandou fogo do céu. E depois aquilo que aconteceu? Ele foi se esconder na caverna, com medo de Jezabel, e pediu a morte. Por quê? Porque ele andava sozinho. Quem anda sozinho não tem autoridade, porque eu só recebo autoridade de Deus e dos homens. Você não entendeu? A comunhão, para você ganhar a autoridade de alguém, hoje, vamos falar no mundo secular, para você ganhar a autoridade, você precisa passar por provas. E ninguém faz prova sozinho. A gente tem relacionamento. Porque quem vai te dar a prova vai ser um homem na terra. Para você ganhar um diploma, para você passar na faculdade, para você passar na tua escola, para você ganhar um carro no teu serviço, você precisa só de Deus. Você precisa de pessoas. Você precisa de relacionamentos. A autoridade, ela é ganha através da comunhão. Não basta ter unção, não basta ter poder, tem que ter relacionamentos. Vamos lá. Por isso que eu falo, não adianta vir só no culto, tem que ter relacionamento com o teu irmão, tem que participar da célula. Deu glória. Senão a gente vai viver uma vida apenas de poder. Aí quando acaba o poder, fala, eu preciso de outro, eu vou buscar de novo, que eu preciso falar em língua, eu preciso profetizar. Não, eu estou fraco. Só vive em busca de poder, só vive em busca de unção, só vive em busca de xereguedé, só vive em busca. O culto não foi abençoado porque não tinha poder. Não, o culto é abençoado quando tem poder e autoridade. E Deus quer te dar essa chave hoje: poder e autoridade. A autoridade é conquistada. A autoridade ela não é dada do céu de uma hora para outra. A autoridade tem um processo. A autoridade tem um caminho. A autoridade tem provas. A autoridade tem tribulação. A autoridade tem paciência para conseguir a autoridade. Talvez você está sentado aí e fala assim: eu queria ser usado aqui. Mas para ser usado aqui, Deus vai te usar.
usar, tenha paciência, passe pela prova, porque a autoridade ela vem com o tempo, ela vem com a paciência, ela vem com a perseverança, ela vem com assim, eu sei que Deus me chamou, eu estou na unção, eu tenho poder, mas eu vou buscar a autoridade dada por Deus e manifestada pelos homens, porque Jesus recebeu a autoridade de João Batista através de um homem, e assim, se foi assim com Jesus, vai ser assim com você. Quem entendeu, dá glória. A autoridade vem com aprendizado. Diga comigo, a autoridade vem com aprendizado. Eu estou terminando a minha faculdade, e depois que eu terminar a faculdade, eu vou ter autoridade para exercer outro cargo. E depois que eu terminar, agora eu vou fazer gestão. Eu vou ter mais um cargo, porque vai ter chaves na minha vida que eu vou precisar virar, que eu preciso ter autorização. É a mesma coisa que quero que você entenda isso, por favor, irmão. Que poder e autoridade tem que andar junto. Não adianta você ter poder sem ter autoridade. Não adianta você ter um carro e você não ter a carteira de habilitação. Porque quando te pararem, vão levar você e a carteira e o carro. Por quê? Você vai explicar para o policial que é uma autoridade. Você vai falar, mas eu sei dirigir. Eu sei dirigir errado, senhor. Vai levar. Por quê? Porque falta autorização, falta autoridade. Então não adianta você querer os seus direitos, às vezes como cristão diante de Deus, se você ainda não exerceu o caminho da autoridade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E aí ele fala, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome. Você vai ver acompanhado do poder de Deus da autoridade. Fazer discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te chamou não apenas para você ter uma vida de poder, mas uma vida de autoridade. Deus te chamou da igreja. Autoridade vem com um processo, é dada por Deus usando homens. Então, eu vejo que para eu receber autoridade, eu tenho que obedecer às autoridades. Posso ver, né? Ninguém ganha autoridade, ninguém é autoridade se não estiver debaixo de outra autoridade. E se você não respeitar a autoridade. Jesus respeitou a autoridade para ele poder dizer em Mateus 28 que toda a autoridade lhe foi dada, não só no céu, mas na terra. Eu creio que Deus está te chamando com a autoridade dessa terra. Eu creio que Deus quer te dar chaves poderosas de autoridade e de poder. Mas para isso você tem que entender que essa prova, essa luta que você está passando, faz parte para você ganhar autoridade amanhã. Talvez esse caminho difícil para você é a prova, é a provinha. Talvez não, eu tenho certeza. Porque
chegou foi porque ela se aplicou, ela estudou, ela pagou o preço. Meu glória. Feche os olhos, eu acho que faz isso. Até aqui o Senhor me deu. Chama o grupo de louvor. Enquanto isso, eu quero que você pense nessa palavra. Pense nessa palavra, medite nela. O Senhor quer te usar aqui. O Senhor quer te usar nesse ministério. Você tem uma chamada de Deus. E muitas vezes você pensa assim: por que o pastor não me chamou? É porque você está no processo. Não fui eu que o quis. É o próprio Deus que chamou no processo. Porque tudo tem um tempo. O tempo de Jesus veio depois do batismo. Então a gente sabe que antes de tudo você tem que ser batizado. Você tem que ter autoridade. Esse batismo eu não estou falando só apenas das águas. Eu estou falando de uma vida entregue totalmente ao Senhor. Respeite o processo. Peça para Deus agora te ajudar nesse processo, te ajudar nessa caminhada. Peça para o Espírito Santo te guardar. Eu estou vendo aqui Davis, aqueles que foram, já têm poder. Deus já te escolheu, Deus te chamou, mas ainda não é o tempo do trono. Deus vai te passar em provas. Você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, você vai ser rejeitado, mas faz parte. Vão duvidar de você, mas você vai ficar firme na promessa. Você vai entender que vai ter o tempo certo de Deus, mas você vai se aplicar à oração, você vai se aplicar nos estudos, você vai se aplicar na obra. Você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu entendo hoje. Eu entendo hoje os processos que eu tenho que passar. Espírito Santo de Deus, há pessoas aqui, Senhor, nessa noite, que precisam, Senhor, não apenas de poder, mas de autoridade. O Senhor disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Enche o coração desse homem e dessa mulher do teu Espírito Santo, e que ele venha aprender a esperar, a aceitar os processos. Tira toda a ansiedade. Tem gente com ansiedade de fazer a obra. Nós temos que respeitar os processos, Senhor. Nós não queremos pessoas apenas de poder, como algumas igrejas. Nós queremos pessoas com poder e autoridade. E o caminho é a comunhão. O caminho é estar junto, é relacionamento. Porque o poder é relacionamento com Deus, mas a autoridade é relacionamento com os homens. Por isso, Senhor, quebra toda a diferença aqui. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, toda a indiferença do mundo. Que possamos amar uns aos outros e ter o prazer de se relacionar, de sentar na mesa, de participar das células, de participar das coisas da igreja, de estar juntos para exercermos a nossa autoridade no tempo certo. Nós nos colocamos na tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso da tua autoridade e eu vou em busca dessa autoridade. Assim como alguém vai em
de ovelhas, enfrentando gigantes, enfrentando leões, e assim dia a dia. A maior autoridade se chama igreja na terra, mas nós vemos hoje igrejas apenas com poder. Isso nos entristece, porque a igreja é autoridade, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Uma igreja que usa não só o poder, mas a autoridade. A autoridade para buscar as almas. A autoridade, por isso, entrega a cada um a autoridade através de lutas, através de processos, de provações, de muito não, de muito espera, mas que não possamos desistir. Assim como Jesus não desistiu, João Batista não desistiu, Davi não desistiu, Moisés não desistiu. Homens relevantes na Bíblia, personagens que nós nos espelhamos, que não desistiram, porque esperaram a autoridade, eles esperaram o dia da autorização, como tu fez com Moisés. Vai e liberta o meu povo, como tu fez com Abraão, com 80 anos de idade, falou: agora vai, sai da tua terra, da tua parentela. Eles passaram por processos, e nós entendemos os processos. Não queremos ser guiados por unção, por poder, por emocionalismo, mas queremos ser guiados pela tua palavra, que nos ensina a esperar, a aprender, a sentar para aprender. É assim que estamos fazendo essa igreja. Que cada um venha buscar a sua responsabilidade, não abrir mão do seu chamado e respeitar o processo, esperar em Deus.